O integralismo é integralismo, e não socialismo, comunismo, nazismo, fascismo, capitalismo, liberalismo ou qualquer outro ismo por aí. Nós já falamos em outro vídeo aqui no canal, a saber, abre aspas, os maiores inimigos do integralismo hoje, fecha aspas, daqueles pseudo-integralistas que fingem ser integralistas para mascarar uma admiração ou um fetiche por qualquer dos ismos mencionados. Mas hoje nós vamos tratar do ismo favorito de muitos, o nazismo. Como disse o companheiro Sérgio de Vasconcelos no seu livro Integralismo, um novo paradigma, abre aspas, a popularidade de que goza o nazismo no Brasil e em outros países só se explica pela intensa propaganda do cinema estadunidense, fecha aspas, pois quem teve oportunidade de ler o Mein Kampf, livro escrito por Adolf Hitler, quando ainda se encontrava recluso na prisão de Landsberg, ou teve acesso aos escritos de outros teóricos do nazismo, e os leu com algum rigor mental, pelo menos municiado do pensamento cristão, da filosofia grega e do direito romano, não permanece, se é que algum dia existiu, qualquer resquício de respeito pela quantidade de idiotices e devaneios presentes nas obras base do nazismo. O fato é que o integralismo não tem qualquer semelhança com o nacionalsocialismo. Na verdade, o nazismo tem muita semelhança com o comunismo. Mas afinal, o que é o nazismo? O nazismo, isto é, o nacionalsocialismo, conforme seu nome indica, é um misto de socialismo de Marx e do nacionalismo pagão de Brundtland, cuja ideologia identifica como uma e mesma coisa a nação e o Estado, coisa que o integralismo não faz e inclusive condena. Entra na composição do nazismo o pensamento de Friedrich Nietzsche, que engendrou o super-homem e pregou a violência, assim como as ideias racistas de Houston Chamberlain e Gobineau, algo absolutamente contrário ao integralismo, que opôs ao super-homem de Nietzsche a noção cristã de homem integral. Transformada a ideia de super-homem em super-raça, o nazismo identificou esta com o Estado absorvente, totalitário, belicoso, conquistador e opressor. É uma ideologia condenável que foi, desde o começo, reprovada pelo integralismo, como se vê na famosa Carta de Natal e Fim de Ano, de Plínio Salgado, publicada em 1935 e que se encontra em áudio aqui no canal e que eu deixarei na descrição do vídeo. O estudioso do integralismo Sérgio de Vasconcelos enumera uma série de pontos que costuma colocar para seus interlocutores que acusam o integralismo de ser nazista. Primeiro, o integralismo é uma doutrina política, genuinamente nacional. O nazismo é uma ideologia estrangeira, tão perniciosa quanto o anarquismo, o marxismo, o liberalismo e outras que sejam igualmente importadas. Segundo, o integralismo é nacionalista. O nazismo é internacionalista, como o comunismo. Terceiro, o integralismo é anti-imperialista. O nazismo é imperialista como o comunismo. O integralismo é democrático, defende a democracia orgânica. O nazismo é antidemocrático, da mesma forma que o comunismo. Quinto, o integralismo é espiritualista. O nazismo é tão materialista quanto o comunismo. Sexto, o integralismo é pela fusibilidade racial, logo o integralismo é antirracista. O nazismo é racista, enquanto o comunismo é pelo predomínio do operariado, ou seja,
é apenas outra forma de discriminação. Sétimo, o integralismo é pelo princípio de autoridade, que é diferente de autoritarismo, e tanto o nazismo como o comunismo são totalitários. Oitavo, o integralismo é sindicalista, o nazismo é antissindical. O nazismo, tão logo chegou ao poder, fechou todos os sindicatos e os substituiu pela Frente Alemã do Trabalho, inspirada nas CGTs comunistas, algo parecido com a CUT. Nono, o integralismo defende o pluripartidarismo. O nazismo é pelo partido único, exatamente como é o comunismo. Décimo, o integralismo defende a liberdade. O nazismo e o comunismo suprimem toda e qualquer liberdade. 11º, o integralismo abomina o totalitarismo. O nazismo e o comunismo são totalitários. Ambos procedem da mesma matriz, o idealismo hegeliano. O marxismo, oriundo dos hegelianos de esquerda, enquanto o fascismo e o nacional-socialismo dos hegelianos de direita. Já o integralismo alinha-se com o aristotelismo tomista. Ainda é o mesmo companheiro Sérgio de Vasconcelos que nos lembra que, historicamente, o integralismo sempre combateu o nazismo nas regiões de colonização alemã no Brasil. A imprensa nazista nos acusava de, abre aspas, querer caboclizar o ariano, fecha aspas. E, de fato, o integralismo resgatou para o ecúmeno nacional uma quantidade incrível de brasileiros de origem alemã. Para tanto, foi necessário publicar muito material em língua alemã, pois era o único idioma que dominavam milhares de brasileiros em pleno Brasil. O companheiro Sérgio ainda destaca a vasta documentação que evidencia que integralistas e nazistas se antagonizavam fortemente em áreas de colonização alemã e que, uma vez deflagrada a guerra, embora o movimento integralista estivesse fechado desde 1937, recebeu ordens de Plínio Salgado do exílio para cooperar com o governo do Brasil. Afinal, é preciso que o país esteja coeso na hora do perigo. Quanto a isso, há uma farta documentação. Eu termino fazendo minhas as palavras do companheiro Sérgio, que disse, abre aspas, se meu interlocutor, quando me digo integralista, faz a ponte com o nazismo, deixa claro que ele não conhece o que é o integralismo, nem sabe o que de fato foi o nacionalsocialismo. Exponho, então, a lista sucinta de itens que fiz aqui. Se meu interlocutor persistir em encontrar falsas correspondências, azar o dele. Deixo ele e vou conversar com alguém inteligente. Fecha aspas. Enfim, o integralismo é uma doutrina completa que dispensa aproximação com quaisquer ideologias. Se você quer servir seu país, pare de se preocupar com tais ideologias exóticas e alienígenas e estude a obra dos seus patrícios e a obra integralista. Pelo bem do Brasil, Anauê.